Bem-vindo à Necroteca, o seu pior pesadelo. As sombras dos antigos monumentos submersos de Nocturnis se estendiam como tentáculos no escuro, acariciando o casco da sonda enquanto Raul desceu ainda mais fundo na água gelada e silenciosa. A primeira anomalia sonora parecia apenas um eco distante até que ele percebeu a familiaridade dos sons. Vozes de sua infância, conversas perdidas com sua mãe, risadas compartilhadas com amigos agora longe. Esses fragmentos se entrelaçavam com frequências estranhas e melodias indescritíveis, como uma sinfonia distorcida pelos desejos da mente. Raul sabia que estava diante de um mistério que excedia sua compreensão técnica. A anomalia era quase pessoal. Conforme ele explorava o cemitério subaquático, seus passos ressoavam nas paredes de pedra cobertas por algas fluorescentes. Era como se cada tumba fosse uma janela para um momento do seu passado, mas com bordas turvas e cores desbotadas pela distorção do tempo. No fundo, entre colunas de coral e esqueletos fossilizados de criaturas desconhecidas, Raul encontrou gravadores antigos que emitiam as ondas sonoras persistentes. Ao seu lado estavam artefatos alienígenas, formas geométricas semelhantes a facetas espelhadas, que projetavam imagens fugazes de refeições elaboradas por seres invisíveis, um ritual culinário eterno que parecia se repetir infinitamente. A cada ciclo auditivo e visual, Raul sentia como se estivesse mergulhando mais fundo em um buraco negro psicofônico, onde os limites entre passado, presente e futuro se desmanchavam. O engenheiro percebeu que não apenas estava ouvindo essas vozes, ele estava participando delas. Cada repetição ecoava conselhos enigmáticos de uma culinária ancestral, como se a própria alma do planeta Nocturnis estivesse lhe oferecendo segredos indescritíveis e proibidos. A pressão subaquática parecia aumentar em sincronia com seu coração acelerado, enquanto Raul sabia que não podia sair de lá sem compreender o significado por trás dessas repetições temporais. Ele precisava descobrir como se libertar do ciclo perturbador sem sacrificar a essência de sua própria existência, mas já estava claro que tal empreendimento poderia exigir um preço mais alto do que ele havia imaginado. A pressão crescia em Raul à medida que os ecos se tornavam mais insistentes, como um coro de vozes distantes, gritando segredos de uma cozinha extraterrestre há muito sepultada nas profundezas cósmicas. Cada repetição sonora revelava fragmentos de uma culinária ancestral tão estranha quanto fascinante. Eram receitas que desafiavam toda a lógica humana, feitas com ingredientes inimagináveis e técnicas que se perdia em dimensões desconhecidas. Raul sentia-se arrastado para um espaço-tempo distorcido onde os sons não apenas ecoavam conselhos culinários enigmáticos, mas pareciam respirar de forma orgânica ao seu redor, como seres vivos. Enquanto as vozes se entrelaçavam com suas memórias, ele era forçado a confrontar a realidade em que estava imerso. Não eram apenas seus próprios pensamentos e lembranças sendo projetados, mas também uma visão de um ritual alimentar macabro. As imagens flutuantes desenhavam um cenário onde entidades invisíveis cozinham e consumiam essas criações sobrenaturais em círculos que se moviam no tempo de forma não linear. O engenheiro, cuja mente era dominada por uma sede incessante de conhecimento, agora percebia como sua própria obsessão estava sendo refletida no ritual alienígena. Ele queria decifrar cada ingrediente e técnica, entender o propósito oculto por trás daquele espetáculo sinistro. A tensão psicológica aumentava a cada eco. Raul lutava para distinguir entre realidade e ilusão. As vozes pareciam saber dele mais do que ele próprio se conhecia, como se tivessem mergulhado nas camadas mais profundas de sua mente. Enquanto isso, os conselhos enigmáticos sobre a preparação dos alimentos continuavam a reverberar em seu ouvido interno, tornando-se mais claros e precisos à medida que as repetições aumentavam. Ele estava preso numa dança mortal com o desconhecido, onde cada passo na direção de desvendar aqueles mistérios cósmicos alimentava a entidade sombria que agora habitava suas percepções do mundo. A obscuridade se fechava em torno dele enquanto ele percebia que a chave para escapar daquele abismo psicofônico residia na própria compreensão das forças místicas que o envolviam,
uma batalha interior tanto quanto uma luta contra as marés do cosmos. Conforme os ecos se intensificavam, Raul sentia-se arrastado para uma dança interminável através das ondas temporais, onde cada passo ecoava no espaço como um grito coletivo de almas perdidas. Não havia escapatória daqueles rituais culinários alienígenas que pareciam exigir sua presença e sua essência emocional para serem completados. A pressão subaquática se transformava em uma prisão psicológica, aprisionando-o em um ciclo de repetições onde passado e presente se fundiam na escuridão do cemitério submerso. Raul percebia claramente que seus medos mais profundos, a infindável vastidão cósmica, a insignificância da humanidade diante do universo, eram as linhas tênues que conectavam suas emoções àquele ritual sombrio. Como se cada lembrança de infância fosse um ingrediente vital para a culinária alienígena, ele era forçado a recriar momentos da sua vida como parte do processo, uma tortura intelectual que desafiava suas limitações humanas. O clima opressivo das águas profundas refletia o estado de sua mente deteriorada, cada eco um lembrete perturbador de sua própria fragilidade psíquica. A realidade se tornou uma tapeçaria sombria e desorientadora, onde as bordas da sanidade começavam a se desfazer. Raul lutava contra o impulso irresistível das repetições que ecoavam em seu cérebro como um cântico ritualístico. As vozes dos mortos pareciam cantar louvores à sua presença, exigindo que ele continuasse participando daqueles rituais. Naquele momento, ele não era apenas o observador. Estava se tornando parte integrante do horror psicofônico que se desenrolava diante de seus olhos, um espetáculo macabro onde a eterna recorrência temporal criou uma ligação indelével entre seu destino e os mistérios alienígenas daquele cemitério subaquático. Com as forças psicofônicas dominando seu pensamento, Raul sabia que precisava agir rapidamente para interromper o ciclo infernal das repetições. Em meio ao caos mental provocado pelos ecos alienígenas, ele se lembrava da funcionalidade avançada da Estação Espacial Aegis-9, uma arma potencial em sua luta pela sobrevivência. Com foco incansável, Raul começou a desenhar no papel mentalmente o esquema para transformar a infraestrutura de comunicação da estação em um transmissor gigantesco capaz de emitir frequências inversas. Sua mente técnica trabalhava sem parar, superando os limites do tempo e espaço que agora ameaçavam engolir sua sanidade. A execução de seu plano exigia perfeição absoluta. Utilizando a estação como um centro de operações improvisado, Raul conectou todos os sistemas disponíveis para criar uma matriz capaz de gerar as interferências sonoras necessárias. Cada ajuste feito no sistema aumentava a sensação de urgência e desespero que se apoderara dele. Ele sabia que o sucesso de sua empreitada dependia da precisão milimétrica das frequências geradas. Conforme os sinais eram transmitidos, um silêncio tenso invadiu as profundezas do cemitério subaquático, mas esse breve momento de calma revelava uma ameaça ainda mais terrível: a possível perda de suas memórias, que agora estavam inextricavelmente ligadas aos ecos alienígenas. Ao perceber o potencial sacrifício envolvido no processo, Raul foi submetido a um conflito interior devastador. Suas lembranças, cada sorriso de sua mãe, cada risada compartilhada com amigos, eram as chaves que mantinham unida a tapeçaria psicofônica. A possibilidade de desaparecer em um vazio sem memória o assustava, mas ele compreendia que era a única maneira de restaurar a ordem no cosmos e pôr fim ao terror que pairava sobre Nocturnis. Com um suspiro profundo, Raul fez uma escolha desesperada. Aceitaria essa nova identidade para salvar não apenas ele mesmo, mas toda a missão humana naquele planeta misterioso. A tensão subiu ao limite enquanto as frequências inversas começavam a ressoar através do universo, o ponto de virada em sua luta contra a eterna recorrência temporal. Os sons começaram a se dissipar, como ondas quebrando contra uma rocha inabalável, enquanto Raul sentia suas lembranças pessoais desfazendo-se na escuridão dos espaços vazios da mente. A experiência era tanto libertadora quanto devastadora. O silêncio absoluto que se instalava em seu interior era tão estranho e abissal quanto as profundezas do cemitério subaquático onde tudo começou. Ele sabia que suas memórias, esses fragmentos preciosos de sua existência humana, estavam sendo consumidos pela fome insaciável das frequências inversas, agora um eco distante e inatingível.
Diante desse vazio interior, uma visão final se manifestou. Uma entidade cósmica imensa e indiferente pairava sobre ele com olhos frios e impassíveis. Não havia raiva nem compaixão nesse ser, apenas a representação da vastidão do universo, onde a insignificância humana era uma constatação cruel, mas inevitável. Raul sentiu uma mistura de medo reverencial e aceitação resignada enquanto aquela visão o observava, um testemunho silencioso do seu sacrifício. Nesse momento de desolação cósmica, ele compreendeu que, apesar da perda, a missão havia sido salva, não apenas pela ordem restabelecida no cosmos, mas pelo entendimento profundo adquirido sobre o lugar dos humanos na imensidão do universo. A estação espacial Aegis 9 continuava em sua órbita solitária ao redor de Nocturnis, uma testemunha silenciosa das profundezas por onde Raul havia viajado. Ele se encontrava agora entre a eterna recorrência e o vazio da própria ausência, um ser sem memória, mas com uma nova forma de perceber o cosmos. Sem os fardos do passado, ele via cada estrela com um olhar inalterado pela experiência humana. Cada ponto luminoso no céu era uma possibilidade e um mistério igualmente desconhecido. Raul vivia em um estado de limbo existencial, não mais um engenheiro que buscava compreender o universo, mas um fragmento cósmico imerso na vastidão do tempo e espaço, onde cada momento presente era a única certeza num cosmos indiferente. Deixe um like, comente seu maior medo e inscreva-se no canal.